Pessoal, essa é a terceira parte do resumo do livro Pós-Milenarismo para Leigos. Se você não assistiu às duas primeiras partes, eu vou deixar o link dos vídeos aqui embaixo na descrição. E se você ainda não adquiriu esse material, não perca mais tempo. Invista no teu conhecimento escatológico. Para facilitar a sua vida, eu também vou deixar o link do livro na descrição desse vídeo. O capítulo 5 da obra se chama A Grande Tribulação e a Esperança Pós-Milenarista. Aqui, pessoal, o autor aborda o capítulo 24 de Mateus, o famoso Sermão de Jesus conhecido como o Discurso do Monte das Oliveiras, ou o Sermão Escatológico do Senhor. Ele apresenta a perspectiva conhecida como preterismo parcial, que defende que a maioria dos eventos profetizados por Jesus nesse discurso já ocorreu no século I, e particularmente a Grande Tribulação. O autor então apresenta 3 pontos principais que provam que a Grande Tribulação já se cumpriu. O primeiro ponto de argumentação do autor é que, com base na afirmação de Jesus em Mateus 24:34, de que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam, a Grande Tribulação já ocorreu no século I. Jesus conecta o que ele está dizendo em Mateus 24 com aquilo que ele disse no capítulo anterior, em Mateus 23. No capítulo 23, Jesus criticou os líderes religiosos daquela época, os escribas e fariseus, porque eles não acreditavam nele, em Jesus. Além disso, Jesus também previu que esses líderes seriam os responsáveis pelas perseguições futuras aos cristãos. O segundo argumento apresentado pelo autor é que vários elementos do discurso de Jesus se cumpriram no contexto histórico do século I. Isso inclui a advertência sobre falsos cristos e profetas, a referência a guerras e rumores de guerras, rompendo com a Pax Romana, a previsão de fomes e terremotos e a perseguição e apostasia entre os seguidores de Jesus. O autor diz que cada um desses eventos ocorreu na geração do primeiro século. E o terceiro argumento que ele apresenta é que muitas profecias de Jesus podem parecer complicadas de entender quando vistas no contexto do século I. No entanto, essas profecias só fazem sentido quando são interpretadas à luz do contexto daquela época. Ele cita exemplos como a proclamação do Evangelho em todo o mundo, a abominação assoladora no lugar santo, a afirmação de uma tribulação nunca antes vista e a comparação da vinda do Filho do Homem a um relâmpago. Cada uma dessas descrições deve ser entendida como linguagem apocalíptica, poética e metafórica, e não como eventos literais. Jesus utiliza esse recurso linguístico para comunicar a natureza dramática dos acontecimentos. O autor defende que a interpretação do preterismo parcial oferece uma explicação mais coerente e contextualizada para o discurso de Mateus 24. Os eventos relatados ali, pessoal, se cumpriram no primeiro século e, portanto, eles não se referem ao fim do mundo. Em seguida, o autor fala sobre o livro de Apocalipse. Ele começa abordando a data de composição e o tema do livro. O Apocalipse é um livro que fala principalmente sobre eventos que aconteceram no século I e não sobre eventos futuros. Então, ele apresenta 3 argumentações para defender essa tese. O primeiro argumento é em relação à data recuada da composição do Apocalipse. O autor diz que o Apocalipse foi escrito antes da destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C. Existem 2 evidências internas que provam isso. A primeira é que o livro faz referência ao templo sagrado, indicando que o templo ainda não tinha sido destruído quando o Apocalipse foi escrito. E a segunda evidência é que o livro menciona a sucessão dos 7 imperadores romanos. Nero é o 6º imperador da lista, o que sugere que o Apocalipse foi escrito antes da morte de Nero. A bem da verdade histórica, Nero é o 6º na linha dos Césares. Isto preconiza que Nero estivesse vivo quando João escreveu e que a composição do livro deve ter ocorrido antes de 8 de junho de 68 d.C.,
o dia em que Nero cometeu suicídio e irrompeu a guerra civil em Roma. O segundo argumento é a expectativa temporal. João afirma que os eventos revelados por Deus aconteceriam em breve e que o tempo estava próximo. Isso quer dizer que João esperava que esses eventos ocorressem no futuro próximo a partir do contexto do público original. E o terceiro argumento é o tema do Apocalipse. O tema principal de Apocalipse não é a segunda vinda de Cristo ou o fim do mundo, mas a vinda de Jesus em juízo contra Jerusalém e o templo. O autor mostra a relação que existe entre a linguagem de Apocalipse e a linguagem apocalíptica do Antigo Testamento, que frequentemente fala de Deus vindo em juízo sobre as nações rebeldes. Além disso, o autor também menciona a passagem de Apocalipse 1, versículo 7, que fala a respeito daqueles que traspassaram o Senhor. Ele mostra que esse texto se refere ao povo judeu do século I, que foi o responsável pela crucificação de Jesus. Ele então conclui que o Apocalipse profetiza sobre a destruição de Jerusalém e do templo que ocorreram no ano 70 depois de Cristo, e que essa interpretação é mais apropriada à luz do contexto histórico e textual do livro. Sendo assim, o livro de Apocalipse não se concentra em eventos futuros distantes, mas em eventos que ocorreram no primeiro século. Na sequência, o autor fala sobre os vilões de Apocalipse, destacando duas figuras centrais no livro: a besta e a prostituta. Ele afirma que Apocalipse foi escrito como um drama repleto de imagens vívidas e aterrorizantes. Por isso, antes de estudar o Apocalipse propriamente dito, é essencial entender a identidade dessas duas figuras centrais, a besta e a prostituta. Ele mostra que a besta que emerge do mar é uma representação genérica de Roma, o Império Romano. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes, indicando claramente a cidade de Roma. A besta saindo do mar simboliza a expansão de Roma através de suas legiões pelo mar Mediterrâneo em direção a Israel. Além disso, pessoal, a besta também representa um indivíduo em particular, que é Nero César. O número 666 aponta para o imperador Nero, e isso é explicado pelo autor com base na representação numérica hebraica do nome dele. Em relação à prostituta, o autor mostra que ela simboliza a cidade de Jerusalém, que se aliou ao Império Romano para lutar contra o Messias. Várias evidências sugerem que a prostituta é Jerusalém, como, por exemplo, as cores da roupa dela, que estão intimamente ligadas com o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Além disso, o autor também relaciona a prostituta com Israel, que, de acordo com o Antigo Testamento, foi infiel à aliança do Senhor. Por isso, Deus se divorciou legalmente de Israel e tomou para si uma nova esposa, ou seja, a Nova Jerusalém. Assim, depois de lidar com a mulher adúltera de acordo com a lei, Deus recebe agora a nova mulher. Em Apocalipse 21:10, João vê a nova cidade descendo do céu. Essa noiva é a Nova Jerusalém, que ocupa o lugar deixado pelo desaparecimento da velha Jerusalém. Desse modo, o Apocalipse nos ensina a respeito do divórcio divino de Israel por sua transgressão horrível e rematada, pela qual Deus teve de se divorciar dessa nação e puni-la. O autor termina o capítulo dizendo que, embora o Apocalipse fale de tribulações e caos, ele profetiza sobre o que estava prestes a acontecer naquele momento, de acordo com o contexto da época em que as profecias foram feitas. Antes de continuar com o resumo, pessoal, eu tenho 2 novidades para você. Eu escrevi 2 e-books de escatologia para facilitar o entendimento das pessoas a respeito das profecias bíblicas. O primeiro e-book é o Escatologia Descomplicada, onde eu apresento as principais visões da escatologia, falo das ferramentas de interpretação profética, menciono alguns erros que são comuns na escatologia, abordo alguns temas como arrebatamento, ressurreição e juízo final e vários outros pontos. O segundo e-book, que foi lançado recentemente, se chama A Escatologia é realmente importante? A importância da escatologia na vida cristã. Nesse livro, eu mostro que nós devemos repensar o conceito bíblico sobre a grande tribulação.
porque essa profecia que muitos esperam chegar, na verdade já se cumpriu. Além disso, nesse e-book eu também mostro que as nossas crenças a respeito do futuro vão influenciar as escolhas que fazemos no presente. Os dois e-books estão disponíveis na plataforma da Hotmart para você ler em PDF e também na Amazon para você ler no formato Kindle. E a boa notícia é que se você for assinante do Kindle Ilimitado da Amazon, você pode ler os dois e-books gratuitamente. Então, eu vou deixar o link dos livros na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E no último capítulo, chamado Objeções à Esperança Pós-Milenarista, o autor aborda os 3 principais tipos de críticas contra a perspectiva pós-milenista. Ele fala de objeções pragmáticas, teológicas e bíblicas. Começando pelas objeções pragmáticas, ele cita aquelas pessoas que dizem que as condições morais e espirituais do mundo não estão melhorando. E isso entra em contradição com a visão otimista do pós-milenismo. O autor responde essa crítica dizendo que os pós-milenistas reconhecem os problemas que existem no mundo, mas essa crítica utiliza um exemplo muito limitado. Quando olhamos para a história de forma mais ampla, percebemos que a situação da igreja cristã melhorou desde os primeiros séculos. Ora, no passado, os cristãos enfrentavam perseguições terrivelmente severas. Porém, atualmente, as condições para a maioria dos cristãos são muito melhores em várias partes do mundo. A segunda crítica que fazem contra o pós-milenismo é o fato do pós-milenismo não enfatizar a volta iminente de Jesus. E para os críticos, isso enfraquece o senso de vigilância da igreja. O autor responde dizendo que essa crítica é baseada no entendimento equivocado da santidade. A santificação não deve depender da crença na volta iminente de Jesus, porque essa expectativa não se cumpriu nos primeiros 2000 anos da história cristã. Além disso, é mais provável que a nossa morte ocorra a qualquer momento do que a volta de Cristo. Por isso, devemos crescer em santidade dia após dia, independentemente de quando Jesus voltará. E a terceira crítica pragmática que fazem é afirmar que o pós-milenismo tem uma inclinação para o liberalismo. Isso porque o pós-milenismo sustenta uma visão otimista em relação ao futuro. O autor responde a essa crítica dizendo que ela não faz sentido nenhum. O próprio conceito do pós-milenismo pressupõe o retorno de Jesus, e nenhum teólogo liberal acredita nisso. Além do mais, todo pós-milenista bíblico acredita no sobrenatural e crê na divindade de Jesus. E isso é completamente o oposto do que ensina o liberalismo teológico. A seguir, o autor apresenta as objeções teológicas. A primeira crítica alega que o pós-milenismo não reconhece adequadamente a realidade do pecado, ou seja, o pecado não é tratado com a mesma seriedade que as escrituras o fazem. O autor responde dizendo que se o pós-milenismo não leva o pecado a sério, por outro lado, os críticos não levam a realidade da salvação a sério. Apesar da presença do pecado no mundo, muitos pecadores se convertem a Cristo e são salvos pela mensagem do Evangelho. A verdade é que milhões de pecadores depravados já foram convertidos ao longo da história. O Evangelho de Cristo é poderoso para salvar e transformar os pecadores. Por isso, o pós-milenismo não diminui a realidade do pecado, mas ele ressalta a grandeza da salvação. A segunda crítica teológica diz que o pós-milenismo parece sugerir que a história da igreja, até o presente momento, foi um verdadeiro fracasso. Se a era dourada do reino de Deus vai acontecer apenas no futuro, então quer dizer que até o momento não houve nenhum progresso? O autor responde dizendo que essa crítica carrega um conceito errado sobre o reino de Deus no pós-milenismo. O pós-milenismo ensina que o reino de Deus invadiu a história de maneira misteriosa, começando como uma pequena semente de mostarda, e esse reino vai crescer gradualmente até prevalecer no mundo todo. Não podemos comparar os estágios iniciais do reino de Deus com os estágios finais. Isso é um absurdo, assim como também é um absurdo achar que uma semente é um fracasso só porque ela ainda não se tornou em uma árvore com frutos comestíveis.
A verdade é que o reino de Deus está cumprindo o propósito de crescer gradualmente. Ainda respondendo a essa crítica, o autor afirma que essa objeção negligencia a realidade histórica. Os pós-milenistas ensinam que o reino de Deus tem crescido desde o século I. Prova disso é que os cristãos não enfrentam mais as perseguições intensas que existiam no início do cristianismo. O reino de Deus tem progredido, mas ele ainda não atingiu a maturidade completa. Sendo assim, existem evidências históricas do progresso do reino de Deus. E por isso não é verdade que o pós-milenismo acredita que o reino de Deus foi um fracasso até agora. Na sequência, o autor aborda as objeções bíblicas, ou seja, ele explica alguns versículos bíblicos que os críticos utilizam para refutar o otimismo pós-milenista. O primeiro texto citado pelos críticos é Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Os críticos afirmam, pessoal, que esse texto contradiz a visão otimista do pós-milenismo. Afinal, o pós-milenismo acredita na salvação da maioria das pessoas. Ora, se a maioria será salva, por que o texto diz que poucas pessoas encontram o caminho que conduz para a vida? O autor explica que as palavras de Jesus têm um propósito ético e não profético. Jesus não está fazendo uma profecia a respeito do futuro da humanidade. Ao invés disso, ele está instigando os discípulos a considerarem a situação daquele momento. Jesus desafia os discípulos a agirem eticamente, lembrando cada um deles da urgente necessidade de compartilhar a mensagem do Evangelho em um mundo perdido. Além disso, a grande prova de que Jesus não estava dizendo que a minoria das pessoas seria salva é que no capítulo seguinte de Mateus, ele afirma que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Temos ainda outras passagens bíblicas, como Apocalipse 7, versículo 9, que fala de uma multidão de salvos que ninguém podia contar. O ponto é, pessoal, que o reino de Deus começa pequeno e cresce gradualmente, assim como uma semente se torna uma grande árvore. O crescimento do reino de Deus não é uma ilusão teológica, mas é parte do plano divino. Portanto, a ideia de uma maioria salva não é contrária às Escrituras. O segundo texto citado pelos críticos é a parábola do joio do campo. O dispensacionalista Walvoord afirma que essa parábola não apoia a ideia de um triunfo do Evangelho e de uma era dourada antes do retorno de Cristo. Ele vê essa parábola como evidência de que o crescimento da igreja ocorre à medida que o reino de Satanás também se expande, e isso contraria a visão pós-milenista de um domínio cristão. Kennedy Gentry responde dizendo que os críticos interpretam erroneamente essa parábola. A parábola do joio não ensina que a quantidade de ímpios, o joio, vai superar a quantidade de justos, o trigo. Pelo contrário, é o trigo que vai prevalecer no campo de Deus. Nessa parábola, o joio é o intruso. Além disso, a parábola deve ser interpretada dentro do contexto mais amplo da palavra de Deus. Isso quer dizer que devemos interpretar a parábola do joio à luz daquelas passagens que falam de um grande número de pessoas redimidas. O terceiro versículo citado pelos críticos é Lucas 18:8, um texto que lança a seguinte pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Diante disso, os críticos como Wayne House e Thomas Ice alegam que esse versículo indica que quando Jesus voltar, não haverá fé na terra. E isso contradiz fortemente a perspectiva otimista do pós-milenismo, que ensina que antes do retorno de Cristo, a maioria da população mundial estará redimida. O autor responde dizendo que os críticos erram por não interpretar corretamente a pergunta feita por Jesus. A passagem não está afirmando que não haverá fé na terra quando Jesus voltar. O texto não é sobre o futuro do cristianismo. Na verdade, Jesus está discutindo a importância da oração fervorosa. No original grego, a palavra fé tem um artigo definido e se refere à fé que foi mencionada anteriormente, ou seja, a fé da viúva que orou na parábola de Jesus.
Sendo assim, Cristo não está falando da sobrevivência futura da fé cristã, mas sim se os cristãos continuarão perseverando em oração. Outro ponto importante é em relação à gramática da pergunta. A pergunta de Jesus não é uma pergunta retórica que exige uma resposta negativa. A resposta pode ser ambígua e a pergunta sugere apenas um tom de suspense ou de impaciência. Além do mais, o contexto histórico em que essa pergunta foi feita aponta para o retorno iminente de Cristo para julgar Israel, e não a segunda vinda no final da história. Jesus encoraja os discípulos a continuarem orando, especialmente durante os tempos difíceis que eles estavam enfrentando. E por último, o quarto versículo citado pelos críticos se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, que afirma que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os críticos afirmam que essa visão é contrária ao otimismo pós-milenista. Os últimos dias serão marcados por tempos difíceis ou pelo crescimento abrangente do reino de Deus? O autor responde mostrando que Paulo estava lidando com questões específicas do século I e com as dificuldades que Timóteo enfrentaria nesse contexto. O ponto é que Paulo não está prevendo um declínio acentuado da história até o retorno de Cristo. Além disso, no Novo Testamento, a expressão últimos dias abrange todo o período desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda, e não aos últimos períodos da história do mundo. Outro ponto que deve ser observado é que a passagem fala de tempos difíceis, e não de uma deterioração constante, progressiva e acentuada. A verdade é que Deus impõe limites aos homens maus para que o mal não prevaleça até o retorno de Cristo. Portanto, pessoal, nenhuma crítica apresentada pode invalidar a visão pós-milenista. Essas críticas são resultado de interpretações erradas ou fora do devido contexto bíblico. O pós-milenismo mantém a visão otimista do crescimento do reino de Deus na terra antes do retorno de Jesus. Finalmente, o autor termina o livro com as seguintes palavras: a gloriosa mensagem da Escritura, a do Antigo Testamento e a do Novo Testamento é: todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Esta é a esperança pós-milenarista. E assim terminamos o resumo desse excelente livro de escatologia. Se você gostou do resumo, eu peço que você curta esse vídeo, escreva um comentário aí embaixo e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Vamos espalhar a mensagem otimista do Reino de Deus. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.